Boa noite, irmão de Deus. A voz não está muito boa, não, mas vamos na raça e na misericórdia, amém? Como já foi falado, meu nome é Eduardo, sou servo desse tipo de oração com muito orgulho e amor. E mais uma vez Deus me chama e me traz até aqui para que eu possa professar a sua palavra e aquilo que Ele traz para cada um de nós, amém? Meus irmãos, último grupo do ano, nosso último grupo do ano. E olha, eu antes de rezar com esse grupo, eu queria fazer uma retrospectiva daquilo que nós vivenciamos esse ano de 2025. E eu voltei lá no primeiro grupo do ano. E Deusidentemente, coincidentemente, na Deusidência de Deus, eu estava pregando no primeiro grupo do ano. E a moção que o Senhor trazia para cada um de nós, para esse grupo, era revestidos da armadura de Deus. E se a gente olhar para 2025, quantas batalhas, né? Foi fácil? Foi tudo easy, facinho ou teve luta? Muita luta? E se você chegou até aqui hoje, meu irmão, eu queria dizer para você essa noite que você venceu. Então dá uma salva de palmas para Jesus, que Jesus te sustentou. Porque eu vou te falar, um ano que a gente luta, briga, batalha e consegue chegar até aqui. E eu queria dizer para você que quando a gente entra numa batalha, numa guerra, nem todos chegam até o fim dela. Durante uma batalha, muitos morrem, muitos ficam pelo caminho, muitos desistem. Mas você está aqui hoje porque teve um Deus que te sustentou e me sustentou e nos traz até aqui agora. E olha, quando a gente começava esse grupo, eu olhava e falava, nossa, como Deus é bom, porque a presença de Deus aqui é muito real. Nós estamos na casa do Pai, com a presença física do Filho e cheio do Espírito Santo. Deus vive no meio de nós, Deus se manifesta em nós, através de nós e por nós. E nessa noite o Senhor vem trazer para a gente um tema que é: só produziremos bons frutos se permanecermos em Jesus. Vamos ler comigo? Só produziremos se permanecermos. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala: aí, meu irmão, você precisa permanecer. Fala para ele: custe o que custar, você tem que permanecer. Agora olha para o grupo que está lá atrás e fala: ei, permanece. Você sabe por quê, meus amados? A gente só é capaz de produzir bons frutos se a gente permanecer. A gente só é capaz de frutificar algo se a gente estiver na presença do Senhor. Eu te convido agora a você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que nos tem anunciado. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podereis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como rama. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai,
para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no teu amor. Esta é a palavra da salvação. Meus irmãos, Jesus começa a dizer aos seus discípulos uma palavra muito forte, uma exortação muito forte. Jesus vai dizer para eles: olha, se você não der fruto, meu amigo, minha amiga, meu caro discípulo, você será cortado. Se você não for capaz de produzir fruto, você será cortado. Olha, isso é muito claro para nós nessa noite. Ou a gente produz fruto, ou a gente é cortado. Jesus está falando para você, meu irmão e minha irmã: ou você produz, ou você é lançado fora. E mais adiante ele vai dizer que você é lançado fora e você é queimado. E como é que a gente produz frutos? Qual é a única maneira de produzir frutos? E aí a gente entra no tema desta noite, que é permanecendo em Jesus. A única maneira que eu e você somos capazes de produzir algum tipo de fruto é permanecendo no Senhor. E lá no versículo 4 ele vai dizer: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também não podereis tampouco dar frutos, se não permanecerem em mim. Meus amados, longe do Senhor, longe da presença real de Deus, longe da casa do Pai, da presença de Jesus Eucarístico, da presença da Eucaristia, longe da palavra de Deus, longe da presença do Espírito Santo, nós não somos capazes de gerar frutos algum. E uma outra coisa muito clara que o Senhor vem dizer para nós nessa noite: nós somos ramos, eu e você, meus amados, nós não somos a videira. E muitas vezes a gente decide viver uma vida por nós mesmos, a gente vive uma vida insensível a Deus, nós decidimos viver a vida pelas nossas próprias pernas, pelo nosso próprio sentimento, pela nossa própria direção, e aí nós não somos capazes de produzir nada. E eu te convido você agora, olhar um pouco para trás deste ano que se passou, fazer uma análise da sua vida e se perguntar: eu permaneci? Será que esse ano foi um ano que eu dei fruto? Ou será que esse ano eu fiquei como aquele galho seco que não dá mais fruto e continua pendurado na videira pela casca? Ou será que esse ano foi um ano que eu permaneci, que eu estive em pé, eu estive aos pés e eu gerei frutos? Foi um ano de muita batalha, mas foi um ano de muito fortalecimento, de muita forja, de muito crescimento espiritual, porque a batalha nos forja, ela nos faz crescer. Ou será que eu apenas fiquei como aquele galho quebrado, seco, preso só pela casca? Meu irmão, minha irmã, o que o diabo mais quer de mim e de você é que a gente se afaste da videira. O que o diabo mais luta dia após dia na minha vida e na sua era para que a gente se afaste da videira, ou para que a gente viva como se nós fôssemos a videira. O que o diabo mais quer é nos afastar da videira, porque ele sabe que longe da videira nós não somos nada. E aí, meus irmãos, eu venho trazer para vocês nesta noite 10 mil motivos que nós temos no dia a dia para não permanecer. 10 mil motivos. E eu começo falando pelo primeiro motivo, que é o mais trivial, que é a primeira justificativa que a gente dá, né? Eu estou trabalhando demais. Meu trabalho está me consumindo muito e eu não tenho como permanecer, eu não tenho como ir, porque eu não dá tempo. Sabe? E eu preciso de trabalhar, porque eu tenho que prover minha vida, eu tenho que prover a casa, eu tenho que prover a família, eu preciso de ser alguém. Não dá tempo. Minha faculdade, nossa, minha faculdade sempre está uma loucura, é muito trabalho, é TCC, é muito estudo. E aí eu não posso permanecer porque eu tenho muito compromisso. O trabalho é importante, mas o trabalho te torna grande para esse mundo e não te faz permanecer na videira. Ano passado eu estava vendo uma vida dentro da minha empresa, que a minha empresa começou a crescer demais, começou a chegar vários projetos para mim, coisas fantásticas que eu nunca pensei em ter na minha vida,
E eu comecei a absorver tudo, e eu ia ficando importante, eu ia ficando grande, porque os projetos chegavam, eram maravilhosos, e eu ia me sentir importante, eu estava ganhando dinheiro. E quando eu comecei a olhar o verdadeiro sentido da minha vida, não estava sobrando tempo para permanecer. E eu falei, opa, Senhor, está tudo errado. Vamos recalcular essa rota aí, porque o mais importante não é permanecer no trabalho, é permanecer aos pés do altar, é permanecer aos pés da igreja. E aí eu disse para o Senhor, Senhor, se isso não for para edificar a minha vida, se não for para me dar frutos, vai podando o Senhor, vai tirando de mim. E as coisas foram se ajustando, o dinheiro reduziu, mas não falta nada. Pelo contrário, sobe em abundância. Mas o mais importante foi olhar e dizer, olha, o meu trabalho, a minha faculdade, está me tirando da presença do Senhor. Uma outra coisa que nos tira muito e nos leva a não permanecer é o tal do relacionamento. Muitas e muitas vezes a gente entra num relacionamento que os dois não estão em sintonia, e aí, por amor, eu estou apaixonado, eu amo, eu acabo cedendo porque eu quero ficar perto do amado, e eu esqueço do meu maior amor, que é estar aqui, permanecer aqui. Eu lido com jovens há mais de 20 anos, e já cansei de ver casais de namorados que começam a preparar o noivado, a preparar o casamento e se afastam de tudo, porque eu preciso de preparar o meu casamento, porque a gente vai casar e o casamento demanda muito. E aquela preparação daquele casamento é uma guerra, é um inferno, é porque tem que convidar fulano, é briga por convidado, é briga por festa, é briga por tudo, porque pararam de preparar o casamento no lugar onde ele deve ser preparado, que é nos pés do altar, é nos pés do Senhor. Então eu saio daqui porque eu preciso preparar o meu casamento, mas não, o meu casamento tem que ser preparado no Santíssimo aos pés do Senhor. Casais quando jovens, quando se casam, e aí começam a ter a sua casa, a sua família, e esquecem que precisam permanecer aqui, porque a base da família está aqui. Não, agora eu tenho que cuidar do meu marido, cuidar da minha esposa, mas a maior maneira de cuidar do marido e da esposa é cuidando aqui, é permanecendo aqui, sabe, meus amados? E aí quando vão perceber, já foi tarde, sabe? Uma outra coisa que nos afasta demais de permanecer são pessoas. Como as pessoas nos afastam de permanecer em Deus. Eu não suporto aquele padre não me dá bênção, aquele padre é falso, aquele padre é isso, o meu coordenador me tratou mal, o meu coordenador de ministério não foi legal comigo, por isso eu não volto mais lá. E eu queria dizer uma coisa para você nesta noite, meu irmão. Eu vou sempre te decepcionar. O padre vai sempre te decepcionar. O seu coordenador de ministério, o seu coordenador vai sempre te decepcionar. Mas Jesus não te decepciona. E você permanece aqui, não é por mim, não é pelo Mateus, não é pelo Padre Abel, é por Jesus que está aqui e vem te visitar. E a presença dele é real na sua vida. Uma outra coisa que também nos leva a não permanecer é quando a gente só está aqui pela graça. Eu só venho para buscar um milagre. Eu só venho aqui para buscar aquilo que eu estou procurando. Então eu começo a ficar aqui buscando aquilo que eu estou procurando. Eu quero a graça, eu quero o milagre, aí o milagre não vem. Aí eu saio daqui e vou para outro grupo, porque lá está mais avivado, sabe? Aí eu vou lá para o Desperta, porque o Desperta está bombado, está dando 500, 600, 700 pessoas. Então eu vou para lá. Aí eu chego no Desperta, eu vejo que também a coisa não está acontecendo. Aí eu vou para outro grupo, ou de repente eu vou para outra igreja, uma outra denominação. E aí entra na noção que o Dino entrou hoje, o Espírito Santo sobrou, que é a maior graça, o maior milagre é a conversão. O maior milagre acontece aqui, é a conversão do pão no corpo, a conversão do vinho no sangue. O maior milagre é a conversão do nosso coração. Porque você pode ser curado, você pode ser curado de uma enfermidade, você pode receber uma graça, mas se você não se converter, nada adiantou, porque na hora de chegar a sua hora de receber a graça maior que é o céu, você ficou por meio do caminho, você não permaneceu. Quantas vezes eu deixo de permanecer porque eu acho que a minha vida é um arrepio, quando eu acho que a minha vida é um sentimento. Eu tenho ido lá, não tenho sentido mais nada. Eu tenho ido no grupo, mas está tão frio, né?
Teresa de Calcutá, 50 anos de aridez espiritual. 50 anos daquela mulher comungou, vivenciou, esteve na presença do Senhor, sem sentir nada. Hoje ela está na presença do Senhor. Sabe, eu decidi permanecer por causa do cansaço. Como nós somos fracos. A gente está cansado, qualquer cansaçozinho é motivo de não permanecer e não vir. Eu comentava com a Raíssa segunda-feira do trabalho, que domingo. Eu acordei 6 horas da manhã, fui lá para a serra, porque Matheus ia jogar. Passei a manhã com ele jogando bola, num sol quente, gritando, torcendo como o pai. Cheguei em casa, quando eu chego em casa, preparo almoço e dá almoço pronto, aquela loucura. Quando eu fui ver, era quase 4 horas da tarde, aí quando eu sentei no sofá, estava dando o horário de eu ir para a missa. Eu falei, nossa Senhor, eu queria tanto ficar aqui, mas é preciso permanecer, meus amados. Eu estava sem vontade, eu estava sem força, mas eu fui. Eu fui porque eu sei que o que me sustenta é a Eucaristia, o que me sustenta é a Palavra de Deus, o que me sustenta é estar na presença. E cheguei cansado, morto, e saí avivado e reanimado. Porque o meu maior alimento espiritual é dado na Santa Missa. E aí minha semana começa forte, começa mais firme, sabe? Teresa Dávila, uma vez, ela estava sem vontade de rezar. E aí ela foi para o Santíssimo e ela não conseguia rezar. Porque ela não sentia vontade, ela não tinha aquilo que falar com Jesus. E ela começou a olhar para a parede e contar os tijolos. E ela ficou horas e horas ali contando os tijolos da parede. E Jesus se manifestou para ela e disse: minha filha, um dos momentos que eu mais te amei foi quando você contava tijolos. Porque mesmo sem vontade, você estava aos meus pés. Permanecer é isso. É quando eu não tenho vontade. É quando eu não tenho força. É quando eu não estou afim. Eu vou. Porque eu sei onde eu preciso estar. Eu sei aonde eu devo estar. Sabe, a gente decide permanecer por coisas pequenas, meus irmãos. Porque hoje choveu, eu não vou. Ah, porque hoje minha carona não veio, não tem como eu ir. Ah, hoje vai ter um jogo de futebol, eu não quero assistir. E a gente deixa de permanecer por migalhas. A gente está trocando a eternidade por migalhas. A gente troca a eternidade por farelo. Sabe, meus amados, a gente deixa de permanecer por causa de reconhecimento. Porque muitas vezes eu estou participando e estou frequentando e eu acho que eu não sou reconhecido. Porque as pessoas não me notam. Porque eu não tenho um cargo importante dentro da igreja. Ah, porque eu não sou convidado a fazer algo extraordinário. Meus amados, quem reconhece é Jesus, não somos nós. Os homens, o maior reconhecimento que o homem pode te dar, nada é diante de Deus. E eu queria dizer uma coisa para você, guarde isso nessa noite. Deus não nos dá nada que nos afasta dele. Nada. Nada que vem de Deus é capaz de nos afastar dele. E se tem algo na sua vida que está te fazendo não permanecer, saiba que isso não é de Deus. Porque Deus não vai conceder nada para você, seja pessoas, seja bens materiais, seja trabalho, seja qualquer coisa que você não vá permanecer e não vá ser para estar na presença dele. E aí sabe o que acontece? Eu te dei vários motivos para você não permanecer. Agora eu vou te dar um motivo, um único motivo para que você possa permanecer. Vamos lá no versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Irmão, aquele que permanece se torna discípulo. Aquele que permanece se torna discípulo. Aquele que permanece se torna discípulo. E esse é o chamado que Deus tem para mim e para você. Se você durante esse ano não permaneceu totalmente, ou se você permaneceu totalmente, ou se você não permaneceu nada, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu quero você como meu discípulo.
Eu preciso que você permaneça em mim, porque eu permanecerei em você. E olha, meu irmão, quando Deus permanece em nós, Deus cuida, Deus sustenta, Deus fortalece, Deus faz vencer as batalhas, Deus provê. Sabe, quando a gente começa a observar e entender aquilo que tem nos afastado, a gente começa a entregar a mão para Deus, Deus afasta aquela pessoa de você, te dá um José, te dá uma Maria. Quando a gente começa a entender que aquela coisa material está nos tirando da presença dele, Deus, e você entrega para Deus, Deus não deixa faltar nada na sua vida, nada, te dá em abundância, te dá com sobra, te dá o necessário, sabe? Porque quando a gente permanece, a gente cria intimidade. Quando a gente cria intimidade, a gente escuta a voz do Senhor. E quando a gente escuta a voz do Senhor, a gente entende aquilo que Ele quer para as nossas vidas. 2025 está acabando, amado. 26 está começando. E mais uma vez a gente comemora aquele que um dia se encarnou e veio no meio de nós para permanecer vivo até hoje, em nossos corações, na Sagrada Eucaristia e na nossa vida. Jesus não veio aqui para dizer belas palavras e foi embora. Jesus permanece vivo, fisicamente e espiritualmente, no meio de cada um de nós. E eu quero dizer para você, permanecer não é uma opção. Permanecer é questão de sobrevivência. Permanecer não é decidir se vai ou não. Permanecer é questão de sobreviver. Porque o próprio Cristo diz: todo aquele que não der fruto em mim, eu o cortarei. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu te convido agora para você fechar os teus olhos. E olhar um pouco para a história da sua vida nesse ano de 2025. Volta lá atrás, lá em janeiro. Tudo aquilo que aconteceu nesse ano. Todas as batalhas, todas as lutas, todas as graças. Ah, Deus, como o Senhor é bom. Quantas graças eu recebi esse ano. Quantos livramentos. Até mesmo aqueles livramentos que nós nem sabemos que o Senhor nos deu, mas Ele estava lá porque nós estávamos permanecendo. E eu te convido agora a você se sentir cuidado, porque aquele que permanece é cuidado, aquele que permanece, o Senhor cuida. E o Senhor essa noite mais do que nunca quer cuidar de mim, quer cuidar de você. Quer cuidar por tudo que passou nesse ano e por tudo que virá no ano que vem. Não importa se as portas se fecharam, porque se as portas se fecham, o Senhor abre portas novas. Não importa se as batalhas foram grandes, que importa que você estava revestido da armadura de Deus. E agora cantando nós vamos pedir. Nós vamos clamar: Senhor, nós queremos permanecer em Ti. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Cuida, Senhor, da nossa família. Cuida, Senhor, das nossas casas. Cuida, Senhor, dos nossos relacionamentos. Cuida dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Cuida da nossa vida, do nosso trabalho. Cuida, Senhor, desse grupo de oração. Cuida, Senhor, de cada ministério, de cada serva. Cuida, Senhor, de cada pessoa que às quintas-feiras entra aqui para poder sentir a Tua presença real. Nós vamos pedir: Deus cuida de mim. Eu preciso aprender eu preciso aprender eu preciso aprender
Para terminar, mais uma vez, Deus cuida de mim, Pai.